Bem-vindos ao ECO. Hoje tenho aqui comigo José Santos, presidente da direção da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. Exato. Permita-me que comece com uma provocação. Como é que um olhanense, eu sou farense, chega ao líder da região de turismo do Alentejo? É uma boa pergunta. Obrigado pelo convite. Um gosto de estar aqui. E talvez por eu ter, estudado em Évora, fiz a faculdade em Évora, depois não fiquei logo em Évora, quando terminei a licenciatura, ainda estive em Faro, a trabalhar em Lisboa. Não lhe vou fazer a maldade de perguntar se Olhão, se Faro é melhor que Olhão, mas... Eu tenho um carinho muito especial por Faro. É claro que a nossa terra é sempre a nossa terra, naturalmente. mas há um contínuo, geográfico, climático, emocional muito forte entre Olhão e Faro, para além da rivalidade que havia, também era muito uma rivalidade futebolística, que infelizmente hoje esbateu-se. Essa rivalidade. Esbateu-se, é verdade. E de facto, sim, Olhão e Faro, sempre duas realidades muito próximas, e agora estou focado essencialmente ou totalmente no Alentejo e também no Ribatejo. Ribatejo. Eu, de um leigo de fora, não posso deixar de perguntar, gerir ou pensar, planear o turismo do Alentejo é muito diferente de gerir, pensar e planear o turismo do Ribatejo. Sem dúvida, e mesmo dentro do Alentejo nós temos que ter várias camadas de reflexão, porque o território é muito heterogéneo, nós temos de facto polos turísticos mais desenvolvidos, desde logo Évora, mas também uma parte importante do litoral alentejano, e depois temos todo um território mais de interior, o Alto, o Baixo Alentejo, que tem níveis de desenvolvimento distintos, há muitas disparidades territoriais também no que é o turismo de respeito. Portanto, isso é talvez um dos grandes desafios da nossa, ou da minha função, que é tanto que temos de repente criar uma resposta formativa de excelência para o cluster entre Troia e Melides, como temos que estar a negociar um evento sobre um recurso qualquer endógeno no Baixo Alentejo. Que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Que é um público totalmente diferente também. Um público diferente. Ou a definir como é que conseguimos criar uma lógica de gestão de fluxos turísticos, de reencaminhamento de turistas dentro do Centro Histórico de Évora. E quando vamos só ao Ribatejo, os desafios ainda são mais diferenciados, que o Ribatejo tem pouco mais de 200 mil dormidas e, portanto, é um território que não teve que... É isso que eu li numa entrevista sua, quando tomou posse, que tinha um Alentejo consolidado e um Ribatejo que precisava de ganhar escala e de ganhar... O que é normal, repare, mesmo quando comparamos... Isso vem da história, ou seja, isso vem já de um lado afetivo do turista, com o Alentejo e o Ribatejo é um branding que ainda não foi muito usado, será isso também? Não só, repare, então se comparamos com o Algarve, eu dou sempre o exemplo do Algarve. O Algarve nasceu para o turismo na década de 60, quando se anunciou o aeroporto do Algarve, passado 3 ou 4 anos já havia 5 hotéis de 5 estrelas, no Ribatejo não há um, não é? Então, não há um único. Não há um, e estamos a falar da década de 60 do século passado. Tudo tem o seu tempo. O Alentejo percebeu também, entre o final da década de 80 do século XX, que tinha ali uma oportunidade de desenvolvimento económico, de desenvolvimento social, que era o turismo, e, portanto, muito à boleia da classificação de Évora como património da humanidade em 1986 e do triângulo turístico Maravão, Castelo Vide, Porto Alegre, curiosamente muito dinamizado por um algarvio, pelo Fernando Barata, começou a criar uma dimensão turística gradual e o território... E o Alentejo hoje continua a ter apenas 6% do estoque de camas de todo o país, mas é uma região que está com a taxa de crescimento médio anual superior à média nacional. Superior? Superior à média nacional. O Ribatejo é um território em que tem uma vocação agrícola, uma vocação agroindustrial, mas é curiosamente uma região que tem no mindset dos portugueses uma grande identidade. Nós fizemos uma pesquisa há um ano sobre isso, e os portugueses olham para o Ribatejo como a região mais portuguesa de Portugal, uma região com uma identidade muito forte, o tema, até que todos nós aprendemos na escola, o Campino, o Tejo... Ainda liga aos portugueses, essa memória. É muito interessante. E o que nós estamos a procurar fazer no Ribatejo é como é que nós, a partir desta afinidade que o público português ainda sente
com o Ribatejo, como é que nós dimensionamos isso para um discurso mais moderno? E estamos a procurar, essencialmente, a partir daqui, dar uma imagem de um destino sustentável, que é um destino que tem natureza, por exemplo, a reserva do Paul do Boquelobo na Golugã, que é uma reserva da biosfera da Unesco, a Companhia das Lesírias, que eu digo que é um hub ambiental fantástico e que ainda está a explorar o turismo numa fase muito incipiente. O Tejo, enfim, que é um tema difícil, como é que o Tejo pode ser melhor aproveitado para o turismo. E pode ser melhor aproveitado? Pode ser aproveitado, não é fácil, porque obviamente há ali um conjunto de restrições, de condicionantes do ponto de vista ambiental, portanto ali os recursos hídricos têm um papel decisivo, mas agora um grupo importante hoteleiro português adquiriu uma quinta lindíssima na Golugã para fazer um projeto muito diferenciador, portanto o Ribatejo começa a ser mais atrativo ao investimento hoteleiro. Repare que Santarém, que é a capital do Ribatejo, não tem um novo hotel no centro histórico desde meados da década de 80, do século passado. Neste momento está um em obra, e há mais 2 ou 3 que podem ser licenciados no próximo ano e meio. Portanto, o Ribatejo está a ganhar dimensão, muito pela questão da gastronomia e também do vinho. O vinho... Isso é um grande ponto atrativo para nós. De todo o país, como sabemos. No Ribatejo é aquilo que permite a entrada de muitos turistas norte-americanos, por exemplo, canadianos, é o tema do vinho. Nós temos quintas lindíssimas no Ribatejo, que têm excelentes vinhos. Aliás, os vinhos do Tejo têm melhorado muito a sua qualidade. A Comissão Vitivinícola é muito ativa, tem feito um trabalho muito interessante. Agora começam a aparecer pequenos eventos, até muito ligados à música clássica nas quintas, começam a atrair um público de nicho, nacional também, e começamos a criar ali um produto que permite depois às DMCs criarem programas, roteiros e até alguma complementaridade já com Lisboa. O Ribatejo, na nossa área regional de turismo, vale 7%, na oferta e na procura, mas nós investimos 1/3 do orçamento, portanto não investimos apenas 7%. E o Alentejo? O Alentejo vale o resto, há uma predominância maior. Não, desculpe, da vossa área total. Portanto, sim, porque a nossa área regional, isto é um conceito... E no país, era isso que eu... No país, a nossa área regional de turismo representa 6% do estoque de camas. O Alentejo tem cerca de 30 mil camas, 6% do estoque de camas. Ainda é curto. É curto, por isso é que eu digo que nós temos todo o espaço para crescer. Porque tem a ver com as dinâmicas. Há apetite para crescer. Há apetite para crescer. Sempre as grandes marcas olharem. Sim. Entre 2011 e 2023, o Alentejo foi a região do país que, quer no lado da procura, quer no lado da oferta, mais cresceu. Claro que partimos de uma base mais baixa, é verdade, mas mais cresceu. Eu dou sempre o exemplo, em 2011, não foi assim há tanto tempo, o Alentejo tinha menos camas do que a freguesia de Fátima, 10 mil. Agora tem 30 mil. Se olharmos muito para o litoral alentejano, muitos projetos que estavam em pipeline, aqueles projetos que vinham das várias crises que atravessámos, a crise do subprime, a crise da dívida soberana, a crise inflacionista, eles tiveram que se reinventar, que se reconfigurar, mas estão licenciados e estão a começar a aparecer. Aqui, quase todos os dias a imprensa dedica algum destaque a esses projetos. Nós, provavelmente, na zona do litoral, vamos quintuplicar a oferta, podemos atingir quase 20 mil camas em 10 anos. O projeto comporta... É um projeto que vai modificar brutalmente aquela região. Sim, vai, e isso é bom, mas exige uma intervenção muito abrangente, muito sistematizada das entidades públicas e do Estado. É o posicionamento certo de olhar para o luxo, olhar para quem tem a capacidade financeira? O Alentejo em geral é qualidade e exclusividade. Criou essa marca. E deve apostar nessa, deve continuar claramente, a apostar claramente. Claro que isso significa um posicionamento de mercado que provavelmente dificultará que um conjunto de consumidores, de clientes, tenha maiores dificuldades em chegar e poder usufruir do turismo do Alentejo. Mas tem um impacto económico depois. Tem um impacto económico. Olha, no ano passado o Alentejo foi a região do continente, sublinho, porque os Açores e Madeira tiveram resultados melhores, mas foi a região do continente que cresceu mais em termos de proveitos. Há um indicador que eu gosto bastante, que é o ADR, que é o rendimento médio por quarto ocupado.
O Alentejo tem o terceiro ADR mais alto do país, só Lisboa e o Algarve é que tem, e em agosto tem um ADR superior a Lisboa. De facto, o preço médio, enfim, o preço médio tem subido em todo o país, fruto do posicionamento, também, obviamente, do aumento dos preços, e o Alentejo vende exclusividade. Não há hoje um empresário que chega ao Alentejo e que queira fazer um hotel de 3 estrelas. Isso acabou. Podemos dizer que acabou no país todo. Isso pode ter alguns problemas, que é perceber como é que uma determinada camada da população portuguesa Pode continua a aceder. poder fazer. E isso preocupa-me, enfim, até como cidadão. O certo é que, do ponto de vista do Alentejo, o Alentejo vende qualidade, vende exclusividade. Nós temos claramente o eixo Troia-Comporta a apostar numa linha de produto Muito gama ultra alta. premium, upscale, não sei, eventualmente chegaremos ao luxo, mas ainda não temos luxo, porque o luxo é luxo. Sim, que é o luxo, também é uma grande Já questão temos luxo também. já temos luxo na Madeira, temos luxo em Lisboa. Bem, vai abrir um Six Senses na Comporta, nem mais com 80 imobiliários. Chegaremos ao luxo. Eu gosto mais de falar em projetos premium, em projetos upscale, em projetos de qualidade, que depois poderão ter um preço médio, eventualmente, até pela concorrência que se pode fazer mais acessível. Mas claramente mas já também no Baixo Alentejo, não é só no Alentejo litoral, é também em Évora, ainda que Évora tem uma vantagem, porque como é um polo turístico muito denso, nós temos ali um cluster empresarial muito forte de empresas do turismo, nós tanto temos um projeto, enfim, de grande qualidade, que pode ter um preço médio, se calhar anual, à volta de 600 ou 700 euros, como podemos ter, como temos um Holiday Inn, um Ibis, e portanto isso também cria ali. Claro que a visão que nós temos para o Alentejo é podemos ter uma mescla de projetos empresariais, de produtos e de serviços, em que tanto possa conviver o cliente de luxo com o cliente médio-alto. Essa é a visão que temos, não temos uma visão do Alentejo de destino de luxo. Não creio que seja essa a vocação do território. Mas a vocação do destino é qualidade. Quem vai para o Alentejo sabe que tem que ter qualidade. E quem vai para o Alentejo? Quem são as principais nacionalidades que visitam hoje o Alentejo? Olha, nós ainda temos uma representatividade grande do mercado nacional. De certa forma, a representatividade do Alentejo é a inversa de Lisboa ou do Algarve, ou seja, o Lisboa e o Algarve têm 2/3 de clientela estrangeira e 1/3 de cliente nacional. Nós somos ao contrário, ainda temos 2/3 de clientes portugueses. No mercado externo, o principal mercado é o mercado espanhol. No total são cerca de 7%. No total das dormidas, nacionais e estrangeiros. No total das dormidas estrangeiros são 18%. O mercado norte-americano já está em segundo lugar, aliás. Está um grande crescimento, sendo Brutal. No Alentejo cresceu entre 2011 e 2023 19% ao ano. E em 2024 cresceu 16%. Já é o segundo mercado. Já ultrapassou o mercado alemão, que era tipicamente o segundo mercado, e o mercado brasileiro, que infelizmente... E o efeito deve-se... há também campanhas vossas fora? Claro que sim, claro que sim. Nós temos investido, ainda recentemente tivemos no Roadshow. Eu acho que temos que investir mais. Eu agora também, como referiu, tenho responsabilidades na promoção internacional, que é essa agência de promoção, e estamos a procurar ter um mix de produto nos Estados Unidos diferente. Mas há questões estruturais, obviamente. Desde logo, quando foi a privatização da TAP, a abertura de rotas através, enfim, do Newman, que não existia, portanto, nós abrimos muitas rotas. Isso foi estruturante. É verdade que o mercado norte-americano já tinha alguma preferência na Europa pelo Portugal. E depois abriram-se muitas rotas, enfim, depois os norte-americanos descobriram Portugal, e neste momento é um mercado, mesmo, enfim, com alguns receios que existem. A previsão, nós tivemos recentemente nos Estados Unidos, a previsão é que o mercado norte-americano cresça para a Europa este ano 19%, e, portanto, nós entendemos que os norte-americanos abriram agora também para o Algarve, lá mais uma rota, e, portanto, estamos muito otimistas que o mercado norte-americano continuará a ser o nosso segundo mercado externo. E é um mercado importante porque tem um gasto médio muito interessante. O aeroporto para si, e sobretudo para a sua região, que representa, é fundamental. É estratégico. É fundamental. Nós não temos o nosso aeroporto, nós temos um aeroporto em Beja. Tem um aeroporto construído, está lá, está impecável, mas tem alguns problemas, mas tem coisas... O ano passado, o aeroporto de Beja já teve cerca de 700 movimentos entre táxis aéreos e aviação privada. Nós já temos clientes
a chegar ao aeroporto de Beja que vão jogar golfe para a Comporta. Aliás, nós temos agora... É um nicho importante. É um nicho importante. E tivemos 30 charters não regulares. É claro que nem todos depois os passageiros acabam por ficar no Alentejo. Ainda recentemente reunimos com o CEO da ANA e com a sua equipa. Estamos a tentar melhorar um bocadinho a experiência aeroportuária dentro do aeroporto, porque já temos passageiros que chegam a Beja ou ao Alentejo, temos que criar ali um ambiente de hospitalidade para se perceber que chegaram ao Alentejo, mas claro, o nosso aeroporto E a internacional... construção de um aeroporto em Alcochete será algo vantajoso também para o Sim, Alentejo? o nosso aeroporto internacional é o aeroporto General Humberto Delgado, enfim, que tem problemas com Do Algarve não... também, mas diríamos que maioritariamente, sim, o Alentejo é muito vendido como fly drive, ou seja, o cliente que chega a Faro passa pelo Alentejo e sai no Porto ou vice-versa. Sim, e há muitas unidades do Baixo Alentejo que trabalham mas maioritariamente, a parte da operação, diria mais de 2/3 da operação, é o aeroporto General Humberto Delgado. E será no futuro o aeroporto de Alcochete, que curiosamente fica em Benavente. Portanto, fica no Ribatejo, ainda que seja conduzido pelo Canteiro de Alcochete. Enfim, um pouco preocupado, porque é verdade que estamos a perder muitos turistas que já não conseguem desembarcar em Lisboa, porque o aeroporto esgotou, como sabemos, a sua capacidade operacional. Está complicado. Recentemente tivemos uma entrevista de um CEO de uma empresa a criticar brutalmente o aeroporto. E eu percebo que não é fácil nesta fase, há aqui um trade-off difícil, porque por um lado há o projeto de construção do novo aeroporto, por outro lado a questão... Que vai demorar, por um lado a questão da otimização do aeroporto, do crescimento do aeroporto, da maioria da sua capacidade operacional. Provavelmente quando estivesse feito estávamos quase no tempo em que o novo aeroporto estava construído, porque há aqui temas ambientais, enfim, vamos pôr maior carga... Que virão e que serão certamente temas. E sabe que isso não é um tema difícil para mim, eu aqui me confesso, porque por um lado eu gostava, porque eu tenho a noção que o Alentejo está a perder turistas, porque os turistas que chegariam a Lisboa, vão para Lisboa, vão para o Alentejo, mas vão muitos para o Alentejo. Mas vamos pôr maior carga de aviões a chegar a Lisboa, com a carga que já tem, tanto do ponto de vista ambiental. É difícil, eu compreendo. Por isso é que também é muito importante para nós a ferrovia. Temos uma ferrovia praticamente pronta, a crescer, que liga Lisboa, Sines, Évora, Caia, Madrid, pensada essencialmente para o transporte de mercadorias, para escoar o Porto de Sines, mas também o Porto de Setúbal. Infelizmente, Portugal neste tipo de questões, somos sempre muito opacos. Em rigor, ainda ninguém disse que o comboio vai parar em Évora. Tem que parar. Nós precisamos de uma entrada, até porque não temos uma... É verdade que o centro de Portugal também não tem, o norte, Lisboa e o Algarve têm, nós não temos o aeroporto internacional, precisamos da nossa pista de entrada, que é a ferrovia. Tem que ser a ferrovia. Que é muito importante. Até nesta lógica de sustentabilidade, sabemos que hoje há muito público e muitas franjas do mercado, especialmente os jovens, curiosamente, que os pressionam por isso mesmo. Há uma grande pressão. Há uma grande pressão. Gostariam de alternativas de transporte de mobilidade mais sustentáveis. E completamente justo. Portanto, gostaríamos, até para a capital europeia da cultura, que vai ser em Évora, em 2027, podíamos muito ter o comboio e assim mitigar um bocadinho a questão da acessibilidade aérea ao Alentejo. Quando olha para o Alentejo, isto é uma pergunta que eu tenho assim, necessidade de fazer, sobretudo quando vai vender lá fora. Que eu ouço muitas conversas, mas preciso de quem saiba. Nós vamos vender Portugal lá fora ou vamos vender o Alentejo, o Algarve, o Douro? Como é que está essa dinâmica hoje de captação lá fora? Em primeiro lugar, nós vendemos Portugal. Mas vão em conjunto, as regiões sim. falam entre si, juntam esforços, juntam sobretudo capacidade financeira para projetar lá fora? Há uma coisa interessante que Portugal fez em 2004, que não é fácil, porque nós somos um país muito conservador do ponto de vista das políticas públicas, mas em 2004 fizemos uma coisa muito boa. Por um lado, o Estado disse às regiões, aos territórios, se vocês se organizarem em agências de promoção com os empresários privados, nós delegamos parte, nós delegamos parte das competências, vocês fazem a promoção, fantástico, e ainda disseram, o Estado ainda disse outra coisa, através do Turismo Portugal. Os privados podem participar e metem lá o dinheiro, eles gerem parte do dinheiro. E esse modelo até hoje se mantém, com melhorias. E funciona bem. Claro que há um papel coordenador do Turismo Portugal, que é fundamental, porque... Coordena mesmo? Consegue coordenar com as diferentes... Coordena. É um trabalho de coordenação.
há muitas iniciativas que vão sobre a égide do Visit Portugal, em que é muito importante a égide do país, e agora muito pouco tempo, um roadshow, um bocadinho à boleia da Expo em Osaka, que vai passar pelo Japão e para a Coreia do Sul, em que o Turismo de Portugal vai coordenar, e vão as 5, pelo menos a Agência Regional do Alentejo irá, as 5 agências regionais e também Açores e Madeira, mas por vezes há iniciativas em que as próprias ERPTs, as próprias Agências Regionais de Promoção Turística, se coordenam entre si, informando do Turismo de Portugal. O Turismo de Portugal tem que sempre enquadrar, mas vão sem a bengala do Turismo de Portugal. Claro que, dependendo do evento, dependendo do segmento e dependendo do mercado, é mais ou menos necessário O chapéu Portugal. o chapéu Portugal. Mas repara, um destino como o Alentejo, obviamente a nossa imagem, o nosso peso é muito diferente do Algarve. Claro. Como é óbvio. Portanto, o Algarve tem em determinadas geografias a promoção. O Algarve faz toda a diferença. Não necessita de ter já... Muita gente já sabe que o Algarve é em Portugal. No caso do Alentejo, isso não é bem assim. Vamos tendo alguns contextos de promoção. Em muitas zonas de Espanha, o Alentejo não precisa de levar a imagem de Portugal, porque já sabemos que o Alentejo é em Portugal. Portanto, sim, mas eu diria que globalmente a promoção continua a ser feita sobre a égide do Visit Portugal e depois os vários destinos regionais em função do produto, da geografia, do tipo de feira e do nível de desenvolvimento e de amadurecimento dos destinos regionais, enfim, apresentam o Portugal como umbrella em dimensões, em escalas distintas, não é? Isso na promoção da região. Eu também li uma declaração que eu achei muito curiosa sua, que dizia, hoje em dia não estou só preocupado no investimento de promoção, estou também muito preocupado no investimento, investir para promover e para captar talento, recursos, capital humano. Isso é um dos grandes problemas atualmente. É claro que depois da pandemia o tema esbateu-se um pouco, porque houve fuga Certo. enorme de profissionais. As pessoas pensavam que o turismo era uma atividade... Nós pensamos em Portugal que tudo está adquirido. E não é verdade. Então o turismo, achamos que o turismo está sempre bom. E não é. Bem, a pandemia foi a prova disso. Claro que muitos desses recursos estão a voltar ao turismo. Mas o tema é um tema estrutural, é um tema demográfico e, portanto, diríamos que a pandemia destapou ou amplificou o tema, porque o tema já existia, já havia dificuldade de recrutar para os serviços em geral, enfim, até os Estados Unidos, é um problema global, como sabemos. E nós entramos neste momento em competição, não só por trazer turistas, mas também para trazer talentos e recursos. Portanto, nós estamos a fazer uma campanha para Mesmo promover... carência de recursos. Há carência de recursos. Repare, há zonas por exemplo, Évora. Em Évora há aí uns 10 ou 12 expressos diários Évora-Lisboa. Portanto, muitas empresas acabam por recrutar ou através de plataformas virtuais, onde há apps hoje. Aliás, nós aí somos um país muito inovador, conseguimos aplicar muito bem a tecnologia ao turismo e temos hoje 2 ou 3 apps em que eu estou em Évora e preciso de reforçar uma equipa para um paquete à noite e consigo recrutar e tenho passado 1h30, 3 minutos e algumas vezes até com formação que me ajudam a montar esse evento. Mas há um problema estrutural. Nós passámos a organizar, em colaboração com a Associação Fórum de Turismo, a nossa Feira de Empregabilidade, todos os anos em Évora, desde 2024, em que criamos ali um matching entre a oferta e a procura, ou seja, os profissionais vão vender as suas competências aos operadores que estão lá com os seus stands, a vender os seus recursos. E aí também entra a questão da nova escola de hotelaria e turismo da região. Porque, repara, nós só temos uma escola que está em Porto Alegre, está numa pontinha do Alentejo, é uma escola pequena. Nós, neste momento, conseguimos, e aí, graças também ao esforço enorme do Turismo de Portugal, estamos a desenvolver um plano de formação no eixo Troia-Melides, com a Escola de Hotelaria de Setúbal. Claro que as escolas não têm que estar todas localizadas no destino para onde operam, mas é mais difícil. Olhando para aquilo que é o crescimento potencial do destino, nós precisamos de uma segunda escola de hotelaria de rede pública. Há essa procura. Há essa procura e há essa necessidade, isso é inevitável. Bem, eu também estou a dizer isto porque eu lembro quando foi a escola de Porto Alegre, entre o momento em que nós identificamos a necessidade e o momento em que ela abre, são 10 anos. E, portanto, eu conheço, tudo demora, e há coisas em Portugal que demoram muito. E, portanto, eu sei, porque conheço o pipeline de projeto que está aprovado no litoral, mas não só, que a pressão sobre as estruturas de formação se vai intensificar. E repara, aquilo que eu disse ainda há pouco, nós dizemos que o Alentejo vende qualidade, mas na qualidade há um aspecto decisivo, que é o serviço,
que é a excelência e a qualidade do serviço. E, portanto, é muito difícil nós gerirmos um destino que tem uma escola em Setúbal, que serve o litoral, e essa ação está a funcionar, mas eu sei o quão difícil foi montá-la, e depois temos duas escolas no Algarve, uma em Portimão, que serve aquele eixo da Costa Vicentina, e uma em Vila Real de Santo António, que serve aquele eixo Tucadiana. Não é o ideal. O esforço é enorme dos diretores das escolas, dos profissionais do Turismo de Portugal. Nós precisamos de uma segunda escola da rede do Turismo de Portugal, porque a rede do Turismo de Portugal tem qualidade. Uma escola para portugueses, mas a minha questão é o grande tema, que eu acho que é impossível fugir. O tema da imigração é hoje um tema na sociedade portuguesa e que está no debate político também. Como é que olha para o tema da imigração, sobretudo Olha, no setor do turismo? o turismo tem uma grande responsabilidade nesse tema, até porque tivemos, por exemplo, a agricultura, que não conseguiu. Claro que as coisas são o que são. Foi talvez o primeiro setor económico que teve que lidar com o tema da agricultura e não estava preparado. Aliás, o país não estava preparado, como se percebeu, para lidar com esse tema. E também é injusto pedir, se calhar, aos empresários agrícolas e às associações ligadas à agricultura, de repente, tenham as melhores práticas do mundo para poder fazer isso. Mas o turismo tem uma responsabilidade. O turismo pode ser um setor que contribua para a própria integração dos migrantes no país. Hoje, como sabemos, se não tivéssemos migrantes, uma grande parte do aparelho produtivo do turismo em Portugal já não funcionava. Eu sei isso, constato isso diariamente no Alentejo e não só. Nós hoje temos excelentes profissionais que vêm de outros países e que já são peças-chave em muitos dos projetos hoteleiros e projetos de restauração do país. O governo anterior lançou uma medida muito interessante, que infelizmente não teve, pelo menos no Alentejo, o sucesso desejado, foi o programa Integrar Turismo. Ou seja, com uma excelente parceria. Nós em Portugal também, nem sempre, somos muito imaginativos e às vezes ficamos muito aquém no que diz respeito às políticas públicas, e é um excelente exemplo de uma ação que faz todo o sentido. Uma parceria entre o Turismo de Portugal e a AIMA. A AIMA identificou migrantes que estavam, enfim, respeitando os critérios de regularização da sua situação em Portugal, que podiam ser formados, treinados, para virem integrar os quadros das empresas turísticas. Tiveram formação e depois tiveram uma formação em contexto de trabalho nas próprias empresas, com modos muito interessantes, que nós fizemos uma adaptação para o Alentejo. Há um módulo de formação que é o BI Portugal. Tem que explicar às pessoas o que é o país. Por isso é que eu dizia... Isso é importante. É muito importante. Isto é mesmo uma forma de integrar as pessoas no país, na estrutura social do país. E nós criámos no Alentejo o BI Alentejo, não é? É que tem uma camada do BI Portugal, mas... O que é o Alentejo? É. Olha, e o que é o Alentejo? O Alentejo é a região mais hospitaleira do país, é uma região que tem uma identidade cultural muito forte, que é visível na gastronomia, é visível no enoturismo, é uma região charmosa, com muita qualidade, que tem um património natural e cultural incrível, mas que se distingue essencialmente pela genuína hospitalidade das pessoas, não é? Às vezes custa, às vezes não é muito fácil conquistar, mas quando se conquista, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo tem tudo do Alentejo e tem tudo dos alentejanos. E eu acho que é isso, muitas pessoas... Eu acompanhei uma parte da visita do júri que tinha a shortlist para escolher qual seria a cidade portuguesa de captar o Pé da Cultura, e esse júri, eram 11, 12 alemães, austríacos, ingleses, eles perceberam quando chegaram a Évora que tinha que ser Évora, que tinha que ser o Alentejo. Pela atmosfera, pelo cenário, mas muito pelas pessoas. Penso que é isso muito que o Alentejo tem para oferecer. E agora temos muitos alentejanos que vieram de fora e que também passam a fazer parte das nossas tropas de elite do turismo, mas temos que os formar, temos que lhes dar habitação. E digo, o trabalho que os empresários têm feito é um trabalho incrível. Os empresários já perceberam, os hoteleiros, que têm que idealmente alojar as pessoas num ambiente comunitário. Claro que há muitas situações em que eles ainda estão a viver nas próprias instalações do hotel. Às vezes compramos hotéis, os empresários compram hotéis desativados para poder alojar os trabalhadores, mas claro que o ideal é que as pessoas possam estar a viver na vila, na aldeia, a 5 km, a 10 km, a 10 km. Uma forma de combater o despovoamento, que os migrantes possam ser os novos povoadores e os novos habitantes, trabalhando no turismo, contribuir também para essa mitigação, porque nós já não vamos resolver o problema demográfico ou o saldo natural, como é óbvio.
só resolvemos através da atração. E eu acredito muito que o turismo, e por isso é que era aquilo que falámos ainda há pouco, nós temos 6% do estoque de camas, temos 30 mil camas, uma limpeza muito grande. Desde que se respeite o ordenamento do território, fundamental, temos imenso espaço. Só este ano vão abrir 10 novos hotéis no Alentejo. 10 novos. Mas já não abrem só em Évora ou só na Comporta. Em Monforte, em Ourique, em Viana do Alentejo. Isso é muito interessante, porque nós temos, apesar de tudo, 60% da nossa oferta. O interior. E o interior, na sua dimensão. O país é lindíssimo, isto tem... muito interessante. Em Viana do Alentejo tem uma tradição oleira muito forte, artesanal ligada à olaria. Provavelmente um hotel vai ser uma âncora que vai fazer com que esses oleiros possam ir fazer os seus workshops. Os norte-americanos pedem-nos muito cursos de olaria, workshops de olaria nos hotéis. Em Évora, em muitos hotéis isso acontece. Não só. Eu no dia falava com os promotores desse hotel e dizias, pode ser aqui uma oportunidade para criar aqui uma sinergia entre o artesanato e o hotel. E o turismo tem essa capacidade, nestes meios pequenos, de transformar os destinos muito rapidamente. A localidade não é conhecida, de repente vê um hotel, cria-se uma ligação com o artesanato, aparece a empresa de animação turística, aparece... O impacto económico logo à volta. E cria ali uma lógica de coesão territorial, aquilo que falamos muito. Há muito trabalho para fazer, enfim, no turismo o trabalho nunca para, mas nós estamos otimistas e acreditamos que, eu costumo dizer sempre que o melhor ainda está para vir, o que não quer dizer que não existam riscos e dificuldades, existem vários, e a vários níveis. E cá estaremos naturalmente para conversarmos sobre futuros riscos e oportunidades. Meu caro, foi um gosto. Obrigado. Sobretudo esta dimensão Alentejo. Antes de terminarmos, eu não resisto, um BI Ribatejo. Ribatejo é a região mais portuguesa de Portugal. A identidade do Ribatejo é incrível e o grande exercício, nós trouxemos para o Ribatejo a primeira gala da Repsol, a primeira gala dos shows da Repsol, foi feita em Santarém. Santarém tem ali um hub e Almeirim ligado à gastronomia interessantíssimo, com um restaurante com uma estrela Michelin, com outros restaurantes a posicionarem-se. O Ribatejo é o próximo destino turístico de Portugal. Vai demorar, mas vamos lá chegar. Cá estaremos. Muito obrigado.